Bom dia a todos. Hoje, 1º de março do ano 2023, às 9h20, com a presença de 12 desembargadores, o desembargador Dilermando está por videoconferência. Eu declaro aberta a sessão aqui do Pleno do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte e coloco em discussão a ata da sessão anterior e também das sessões virtuais do dia 6 ao dia 10 e do dia 13 ao dia 17 de fevereiro do corrente ano. Alguma discussão? Aprovadas. Registro aqui as ausências do nosso presidente, desembargador Amilcar Maia, em razão de participação no encontro do Conselho de Presidentes de Tribunal de Justiça do Brasil, e também do desembargador Cláudio Santos, por motivo de saúde. E duas boas-vindas ao desembargador Dilermando Mota, que retorna do seu gozo aí de período de férias. Vamos aqui à ordem jurisdicional. Nós temos o primeiro processo, desculpe, agravo internação rescisória 806747, dígito 03, o ano 2020, tem a relatoria do desembargador Expedito Ferreira de Souza. Fui informado que não mesa, é isso, desembargador Expedito? Retirado de pauta. O segundo... Então, não mesa. O segundo, revisão criminal número 810028, dígito 93, o ano 2022, requerente Danley Cunha Paiva, o relator é o desembargador Cláudio Santos. Então, em face da ausência do relator, o processo ficará para julgamento na sessão seguinte. O terceiro, revisão criminal número 808933, dígito 28, ano 2022, requerente Francisco de Assis da Silva Freire, advogado Dr. Enoque de Almeida Jales, relatora é a desembargadora Maria Zeneide, o revisor o desembargador Ibanez Monteiro, e restou aqui anotado que na última sessão, após o voto da relatora em consonância com o parecer da 2ª Procuradoria de Justiça, julgando improcedente o pedido revisional, acompanhada pelo revisor, pediu vista dos autos do desembargador Cláudio Santos. Então, também ausente o desembargador Cláudio, não mesa. O terceiro, o agravo interno em reclamação... O quarto, desculpa. Obrigado, desembargador Gilson. Número 806618, dígito 61, ano 2021, o agravante Manuel Cunha Neto, advogado doutor Doni Alisson dos Santos Moraes, agravado Estado do Rio Grande do Norte, procuradora doutora Ana Cláudia Bulhões Porpino de Azevedo, relator desembargador Gilson, e restou anotado aqui que, após o voto do relator, negando provimento ao agravo regimental interposto, mantendo a decisão agravada, e o voto do desembargador Glauber Rego, dando-lhe provimento, pediu vista dos autos do desembargador Cornélio Alves. Já tendo aqui registrado o meu voto, nesse caso, eu passo a presidência ao desembargador Amaury Moura. Assumo a presidência com muita honra, senhor presidente. Passo então a palavra ao voto vista do desembargador Cornélio. Vossa Excelência tem a palavra para manifestar. Pois não, eu pedi vista porque foi citado o julgamento, né, um processo que eu fui relator, e trata-se de um agravo regimental que eu acho ela defende a usurpação da competência, né? Alega-se a usurpação da competência, o desembargador Glauber também segue essa mesma tese, que houve a usurpação da competência, e eu também acredito que houve usurpação de competência. Caberia ao tribunal, na verdade, analisar, o tribunal é quem deveria ser provocado e analisar de quem era a competência, se era aqui do tribunal ou se era do primeiro grau. No entanto, eu vejo aí duas saídas, né, duas causas que justificam que ele permaneça no primeiro grau. É o fato de que o deputado já não tem mais a prerrogativa de foro, ele não foi candidato, ele não tem mais o foro aqui no Tribunal de Justiça, né, o foro privilegiado, como se chama, e também
pelos elementos nos autos, dá para se constatar que a atividade, as infrações que ele praticou não tinha relação com a atividade de parlamentar. Então a competência seria do primeiro grau. E sendo assim, por a questão de celeridade e efetividade, eu vou acompanhar o voto do relator com essas ressalvas, né, de que houve, no primeiro momento, usurpação da competência, mas apesar disso, eu sigo o relator porque não tem mais objetivo ele permanecer aqui. Então acompanho o relator e vou colocar o meu voto com essas observações. Pois não, senhor embaixador Cornélio, muito obrigado. Eu consigo, então, aqui... Senhor presidente, Pois não. Vossa Excelência vai coletar voto já? Aqui já há algumas indicações de voto, Excelência, mas Vossa Excelência quer manifestar? Sim, se Pois Vossa não, senhor, com permitir. prazer. Não, eu gostaria, em razão do que colocou o desembargador Cornélio, embora eu já tenha registrado o meu voto divergente, de pedir vista dos autos e trazer um voto escrito a respeito da matéria, inclusive na questão processual, como bem destacou o desembargador relator, o desembargador Gilson, naquela oportunidade, na sentada anterior. Perfeito. Então, eu peço vista. Pois não. Há aqui algumas indicações de votos, mas eventualmente quem já votou poderá, após a expulsão de Vossa Excelência, rever ou ratificar a sua votação, ou confirmar. Então, eu proclamo então que após o voto divergente do desembargador Cornélio Alves, pediu vista do desembargador Glauber Rego, ficando suspensa a sessão desse julgamento. Devolvo a presidência a Vossa Excelência. Vossa Excelência continua na presidência, tem o número 5, que também já tem registrado. Aliás, eu pedi vistas na sessão anterior, então Vossa Excelência continua aí. Pois não, Excelência. Passo a palavra então a Vossa Excelência para proferir seu voto de vista. Senhor presidente, eu já disponibilizei o meu voto e vou tentar resumir. Deixe-me ver aqui, para não me alongar. É que o relator, o desembargador Cornélio Alves, ele entendeu que aqui se aplicaria a prescrição quinquenal. E a divergência inaugural, formulada pelo desembargador Ibanez, destacou que seria uma obrigação pessoal e aí aplicar-se-ia a prescrição prevista no artigo 177 do Código Civil, que é vintenária. E eu estou entendendo, pedindo vênia ao relator, que é o caso dos autos. Aqui se tem um cenário no qual se faz essa necessária distinção, né, se a prescrição quinquenal ou vintenária, e o que eu vejo de diferença, embora reconheça que as câmaras criminais aqui cíveis têm aplicado a prescrição quinquenal, somente quando se debate o pedido da diferença de eventual pensão já recebida, ou até mesmo estando recebendo a pensão, e aí deixa de se pagar e ele pede, e nesse caso a prescrição seria quinquenal. Mas o caso concreto se discute aqui uma rescisão do contrato, se pede uma ação em uma ação anulatória, e também, cumulativamente, a devolução daqueles valores que foram pagos a título de pensão. A ação anulatória ela foi julgada procedente na origem, e aí o juízo lá de origem ele entendeu que seria indevida essa devolução porque a prescrição aí seria quinquenal e não vintenária. Não houve recurso com relação a essa anulação, então não há aqui o que se debater a respeito, somente se aplica a prescrição vintenária ou quinquenal. E entendendo que, no caso concreto, a obrigação é pessoal, eu julgo, já concluindo aqui,
acompanham a divergência para julgar procedente a ação rescisória, desconstituir a coisa julgada formada no processo de registro 148243, diz 31, 2012, obviamente em relação tão somente a essa discussão se quinquenal ou vintenária, e em juízo rescisório julgo procedente a ação para afastar a prescrição quinquenal e, por conseguinte, reconhecer o direito dos requerentes à restituição das contribuições vertidas a título de pensão. Condeno a parte ré nas custas processuais, bem como nos honorários advocatícios de sucumbência, conforme artigo 85, parágrafo 2º do CPC, arbitrando-os em 10% sobre o valor da causa. É o meu voto, senhor presidente. E, em resumo, como eu destaquei, ele está aí já disponibilizado, inclusive trazendo precedentes do STJ a respeito da matéria, e fico aberto aqui ao debate. Pois não. Então, a conclusão do voto de Vossa Excelência é acompanhando o relator. Não. Divergindo. Acompanhando a divergência inaugurada pelo desembargador Ibanez. Desembargador Ibanez. 20 anos. Exatamente. Desembargador Amorim, eu queria só fazer uma observação. Pois não. Comentário complementar. Pois não, desembargador. É uma questão de interpretação, respeito, né? Eu procurei seguir a maioria da jurisprudência. No caso aqui concreto, houve uma migração para aquele plano melhor, e isso foi questionado judicialmente alegando dolo. Na sentença, o juiz apreciou, verificou que não houve dolo, né? E até reconheceu que ele tinha direito à restituição. No entanto, estava prescrito estava prescrito o seu direito em decorrência do prazo, né? Que é aqui penal, aplicando a súmula 291 do CPC. Eu fiz uma pesquisa aqui, pesquisa rápida, né, a respeito de julgamentos idênticos, envolvendo a CAPEMISA, e eu verifiquei que, além desse processo que o relator foi desembargador Amorim não, desembargador Amilcar, né, que está sendo questionado, e desembargador Vivaldo e doutor João por Deus, né, era a composição da turma. Ele manteve a decisão de primeiro grau, inclusive os fundamentos da sentença. Eu constatei ainda que na segunda Câmara há um voto, processo idêntico, pelo menos pelo que analisei, da relatoria do desembargador Vigílio, que lá foi discutir toda essa questão, se houve dolo, que é justamente o que ele alega aqui, que houve dolo. Lá no desembargador, esse que o desembargador Vigílio apurou, foi o relator, foi apurado tudo isso. E lá o resultado que ele diz é o seguinte: direito civil, anulação de negócio jurídico, sentença que reconheceu a decadência pela ação civil, visto de consentimento, prazo decadencial de 4 anos, conhecimento e desprovimento do recurso. Em seu recurso, o apelante defendeu que se aplica o prazo vintenário que se busca anulação das alterações contratuais abusivas e restabelecimento do cumprimento do contrato original. Quer dizer, lá também já estava se discutindo essa prescrição vintenária. Mas decidiu o seguinte: acontece, disse o relator, acontece que o recorrente fundamenta a pretensão na ocorrência de erro provocado pelo apelo por ocasião da celebração do plano de saldamento, o qual pôs o apelante em condição desvantajosa, configurando-se como hipótese de vício de consentimento do negócio jurídico, cuja anulação observa o prazo decadencial de 4 anos previsto no artigo 178, parágrafo 2º do CPC. O CPC anterior, né? Nesse mesmo voto do desembargador Vigílio, ele cita um do desembargador Ibanez, que é no mesmo sentido, também em 2019. Eu ainda encontrei outros desembargador Ibanez de 2020. Os votos do desembargador Ibanez, eles sempre são resumidos, mas esse foi bem extenso e muito bem elaborado, né? E a apelação civil 08, 21, 880, 93, 2015. Apelante Marlene Bessa de Deus e apelada CAPEMISA, Seguradora de Vida e Previdência Social.
Aí diz o seguinte: direitos previdenciários, processual civil, apelação, prejudicial de decadência, ação anulatória de contrato, vício de consentimento, decadência, prazo de 4 anos, porque reconheceu que houve abuso, e nesse caso o prazo fica até menor, não é nem o quinquenal, é o de 4 anos. Mérito, pleito de rescisão contratual, restituição das contribuições pagas, pretensão fundada na declaração de nulidade do contrato, ausência de outro fundamento, prejuízo não aferível do saldamento e mera prescrição de novo plano de pecúlio. Impossibilidade, restituição dos valores vertidos a título de pecúlio por morte, natureza do contrato aleatório, securitário, cumprimento do contrato, inadmissibilidade, resgate do benefício, dependência do implemento do risco morte, direitos dos beneficiários, impossibilidade de recurso desprovido. E também encontrei um outro também da segunda Câmara, né, da relatoria da desembargadora Judite, que nesse caso ela reconheceu que o prazo de prescrição era de 5 anos e o processo é o 00149-1544-2018. O autor Jonas Caetano Bezerra e a réu Capemiso, Instituto de Ação Social. Então, baseado nessa jurisprudência toda e na súmula do navio do STJ, eu estou julgando improcedente a apresentação rescisória. É o meu voto. Pois não, desembargador Cornélio. Aqui já algumas... Eminente presidente, Pois não? poderia pedir a palavra só para uma questão de esclarecimento de fato, diante do voto do eminente relator. Nesta ação não se discutiu na origem decadência, porque o primeiro contrato, o contrato primevo, que é esse que gera o enriquecimento ilícito, ele já estava rescindido. Então, não havia um pleito de rescisão por dolo que atraísse o prazo decadencial de 4 anos. Essa discussão ela não existiu na origem, nem seria cabível nesse momento, porque aquele primeiro contrato ele foi rescindido. O que se discutiu a título de enriquecimento ilícito era exatamente que essa rescisão que aconteceu, ela foi feita sem o devido esclarecimento. Então, o pleito ele foi fundado exclusivamente, à época, né, no decaído Código de 2016, no enriquecimento ilícito que não tinha a previsão de hoje de um prazo mais curto. Então o prazo era pessoal, né? E o entendimento dessa corte nesse sentido tem sido nessa linha. Eu até trago 3 precedentes recentes do STJ. A questão de fato já foi explicada, excelência. A questão do precedente já diz respeito à questão jurídica. Pronto, era só esse fato de por que não houve a discussão de decadência e não seria cabível. Muito obrigado. Muito obrigado, excelência. Bom, aqui é consignado que tem, divergindo do relator, os votos do desembargador Rivaldo, do desembargador Expedito, do desembargador Saraiva, Maria Zeneide, Gilson Barbosa, Virgílio Macedo, Cláudio Santos, Guilhermando Mota, Ibanez Monteiro e Glauber Rego. E os desembargadores aqui, João Rebouça, Lourdes de Azevedo e Amilcar Maia, que no caso não vota, né? Então, há 10 votos, todos ratificam os votos já, as intenções de votos. Proclamam, então, julgada procedente a ação por maioria, vencidos os embargadores João Rebouças e Lourdes de Azevedo. O redator para acórdão, o desembargador Cláudio Santos, embora não esteja presente, e aqui me surge uma dúvida, mas zarou seu voto, já participou do início da sessão, né, do julgamento, e caso contrário seria o desembargador Expedito, o redator para o acórdão, mas não é, mas eu tenho a impressão, Márcio, que ele poderia, não é mesmo, né, que o voto dele já está consignado. Senhor presidente, só Vossa Excelência permite? Permito, sim. O desembargador Ibanez, quando inaugurou a divergência, ele não disse a respeito dos honorários. No meu voto escrito que coloquei, eu destaquei esse ponto. Não sei se todos concordam aí com o patamar fixado, né? Pois não, bem lembrado, desembargador
No ponto, desembargador Ibanez, Vossa Sem, Excelência. sem divergência, presidente, porque quando proferi a divergência inaugural, não sabia que iria prevalecer meu entendimento. E aí não fundamentei o suficiente para dispor sobre os honorários. A depender do resultado do julgamento é que haveria necessidade de dispor sobre os honorários. O percentual que o desembargador Glauber colocou no voto vista está dentro do parâmetro que eu iria fazer se ficasse redator para o acordo. Pois não. Então, proclamado o julgamento, todos de acordo. Proclamado o julgamento, o seguinte é da relatura do desembargador Ibanez, né? Devolvo a presidência ao desembargador Glauber. Obrigado, desembargador Amauri. Retomando a ordem aqui, é o número 6, ação rescisória número 80, 4192, diz 42, o ano 2022, o autor é o Estado do Rio Grande do Norte, procurador Dr. Carlos Frederico, réus Jeane Medeiros e Olívio de Souza Medeiros Filho, e Olívio Medeiros Filho, advogada doutora Adriana Cavalcante Magalhães, o relator desembargador Ibanez Monteiro. Está em mesa, desembargador Ibanez? Tem um pedido de sustentação oral. Esse processo foi com vista para... Desculpe, exatamente. Está aqui anotado, desculpe. Desde o dia 14 de dezembro, após o voto do relator rejeitando a preliminar de inépcia da inicial e no mérito, julgando procedente o pedido de rescisão para desconstituir o acórdão rescindendo, pediu vista dos autos do desembargador Expedito Ferreira. Está em mesa, desembargador Expedito? Tá, Excelência. Vossa Excelência tem a palavra. Excelência, o meu voto já foi lançado, com pequenas explicações, Excelência. Houve a sentença de mérito, o Estado ficou inerte, viu? 6 meses depois, um ano que entrou com ação rescisória. E eu digo no meu voto que a rescisão não pode ser utilizada como sucedâneo recursal sob pena de enfraquecimento da coisa julgada, certo? E com jurisprudência, vasta jurisprudência do STJ e a vasta jurisprudência aqui do nosso tribunal, dos desembargador Glauber Rego, desembargador Virgílio Macedo, desembargador Amauri Moura, de minha relatoria, desembargador Dilermano Mota, como tantas outras, Excelência. Viu? Meu voto já está lançado, Excelência. Algum esclarecimento, alguma divergência? O relator, desembargador Ibanez, algum destaque? Não, presidente, a maioria decidiu por... Pronto, eu tenho anotado aqui. Procedente. Obrigado. Eu tenho anotado aqui, são 2 votos acompanhando o relator, desembargador Ibanez, desembargador Ibanez relator, desembargador Cornélio e desembargadora Lourdes de Azevedo acompanhando o relator. São 3 e na divergência são registrados aqui 10 votos, que aí, retirando o meu voto, que estou na presidência, restam 9. Então, por maioria, julgada improcedente a ação rescisória. Redator para o acórdão, desembargador Gilson Barbosa. Perfeito? Vamos para o seguinte. O número 7, embargos de declaração em ação direta de inconstitucionalidade, número 6290, diz 43, o ano 2016. Embargante, Procuradoria-Geral do Estado do Rio Grande do Norte, Procuradora doutora Ana Cláudia Bulhões Porpino de Macedo. Embargados, Estado do Rio Grande do Norte, Assembleia Legislativa, relator desembargador João Rebouças. E aqui tem anotado na papeleta um destaque do desembargador Amauri Moura Sobrinho para discussão em sessão, mas isso aqui já aconteceu, já foi superado, perfeito. Desembargador João, processo em mesa? É mesmo, senhor presidente. Vossa Excelência tem a palavra. Na sessão passada, que o processo foi discutido, o desembargador Dilermando suscitou uma preliminar. Eu requeri a suspensão do julgamento e adequei o voto a essa preliminar do desembargador Dilermando. O voto foi disponibilizado, estou mantendo pelo não conhecimento dos aclaratórios. Perfeito. Eu estou observando aqui, são
já tem o registro do voto da desembargadora Lourdes de Azevedo. Então, alcançou aqui a maioria absoluta. O relator, não conhecendo dos embargos, desembargador João, acompanhando desembargadora Lourdes de Azevedo, desembargador Ibanez Monteiro, desembargador Amaury Moura, desembargador Dilermando Mota, desembargador Gilson Barbosa, desembargadores Cornélio e Cláudio Santos. Então, vencidos os desembargadores Glauber Rego, Expedito Ferreira, Vivaldo Pinheiro, Saraiva Sobrinho, Maria Zeneide e Vigílio Macedo. Então, por maioria, não conhecido os embargos de declaração nos termos do voto do relator. Com isso, esgotamos a pauta, a ordem jurisdicional. Algum outro processo em mesa que independa de pauta, extra pauta, que não tenha sido apregoado? Não há. Vamos à ordem administrativa e temos aqui processos administrativos. Deixe-me ver, só um instantinho. Processos administrativos. Tem uma minuta de resolução que altera a resolução número 16, de 13 de junho de 2018, que regulamenta os procedimentos sobre consignações em folha de pagamento dos magistrados e servidores e da outras providências. A minuta foi previamente distribuída com todos. Algum destaque, alguma observação? Posso proclamar aprovada? A minuta apenas define o quantitativo de vagas para o próximo concurso. Não, essa aí é aqui. Essa aí é que Vossa Excelência ainda vai. Sim. Consignação. Essa é só da consignação. Perfeito. Essa Eu aprovo. Aprovado, Excelência. Então, aprovada a unanimidade. E uma outra, essa sim é destacada pelo desembargador Amaury, que tem maior propriedade para falar a respeito do desembargador Amaury. Até porque é uma questão urgente que né, exatamente. Vossa Excelência tem a palavra. A maior propriedade de Vossa Excelência se refere apenas porque eu sou presidente da comissão. Todos os requisitos. Não pelo conhecimento. Mas, de fato, nós temos a necessidade de estabelecer esse quantitativo de vagas para especialidade de contabilidade, atendendo até mesmo determinação ou recomendação, diria melhor, do CNJ, no sentido de ampliar o quadro de contadores. E no edital, que inclusive já foi publicado, nós teremos que dar preferência naturalmente a essas vagas, né, a essa especialidade de contador, e todos nós conhecemos as dificuldades hoje, porque passam alguns processos que necessitam da participação de contadores, né, do conhecimento técnico de contabilidade, de maneira que estamos aí sugerindo apenas a definição desse quantitativo de vagas. Perfeito. Certo? Por isso, peço até desculpa, foi distribuído, não houve qualquer conversação antecipada, mas foi distribuído, inclusive fisicamente, para facilitar Exatamente. a compreensão dos colegas. Era somente isso, Excelência. Que está na extra pauta, inclusive. Então, Perfeito. todos de acordo? De acordo. Aprovada a unanimidade. E obrigado, desembargador Amaury. Eu agradeço, Excelência. E aqui temos, eu coloco em deliberação, autorização, o desembargador Amilcar Maia, presidente deste tribunal, solicita acordo de autorização para ausentar-se do Estado no período do dia de hoje, dia 1º ao dia 3 de março do corrente ano, a fim de participar do 6º encontro de presidentes dos Tribunais de Justiça do Brasil, na cidade de Belo Horizonte. Todos aprovam? Aprovada a unanimidade. E temos agora, deixe-me ver, uma homologação aqui, que é um ato da presidente do Comitê de Valorização Feminina do Poder Judiciário Potiguar, desembargadora Maria Zeneide, que institui o 2º prêmio Maria do Socorro Pinto de Oliveira, Equidade de Gênero no Poder Judiciário do Rio Grande do Norte. Então, para homologação, a desembargadora Maria Zeneide tem a palavra
É. Bom dia a todos e todas, colegas e quem está aqui. Hoje é 1º de março, que foi realmente falado aí pela nossa presidência. É um mês de bastante luta, de comemoração também. E eu estou dizendo aqui rapidamente em termos do comitê. Iniciamos hoje mais um mês de março e vivemos a efervescência da campanha, aspas, lugar de mulher é onde ela quiser. E eu diria que o Dia da Mulher também é todo dia, dia de luta por reconhecimento, igualdade profissional, equidade de gênero e não a violência, exatamente porque a discussão em torno das causas femininas se agiganta de tal maneira que não cabe mais em uma só data, tampouco em um só mês. Esse é um assunto que precisa permear o cotidiano da sociedade diuturnamente. Daí porque o Comitê de Valorização Feminina, no âmbito do nosso Poder Judiciário, vem fazendo desde a sua instalação um debate permanente sobre a presença feminina no Judiciário e no nosso Estado. Lançamos o ano passado o livro Elas no Judiciário, Vivências Femininas, que fisicamente, naturalmente, sairá em agosto. Uma obra coletiva de magistradas e servidoras da ativa e aposentadas, além de fazermos a primeira edição do Prêmio Socorro Pinto. Permeando o nosso momento, senhor presidente e colegas, destaco a escritora britânica Virginia Woolf, que, aspas, pela maior parte da história, Ânimo foi uma mulher, retratando uma realidade de desigualdade e falta de representatividade há séculos vivida pelas mulheres. Para que tenhamos uma ideia do que isso significa, vejamos o romance Middlemarch, um estudo da vida provinciana, lançado em 1874 pelo escritor George Eliot, considerado hoje uma das melhores obras da literatura inglesa. E na França, no século XIX, George Sand também deixava a sua marca na literatura, descrito como o ocupante do primeiro lugar nas fileiras dos escritores novos. Curiosamente, ambos os Georges, o britânico e o francês, eram mulheres que usavam pseudônimos masculinos para publicar. George Eliot era Mary Ann Evans e George Sand era a francesa Amandine Dupin, ambas historicamente reconhecidas como grandes escritoras à sua época. No Brasil não foi diferente. Conforme nos fala Sandra Vasconcelos, que é professora de literatura inglesa e comparada da Universidade de São Paulo, aspas, naquela época, uma mulher que tinha atividade intelectual estava cometendo uma transgressão enorme. E as que ousavam publicar usando seus próprios nomes recebiam muitas críticas, porque estavam extrapolando o papel designado para elas. A maioria acabava usando pseudônimo porque não queriam se expor publicamente. Fecho aspas. A luta foi e continua árdua em muitos aspectos, mas tenho a felicidade de dizer-lhe nesta manhã, aqui representando todas as mulheres deste poder, e por que não dizer todas as mulheres em geral, que não precisamos mais desses subterfúgios. Vencemos, e como vencemos? Hoje somos milhares de escritoras e demais profissionais do gênero feminino povoando o mercado de trabalho. A vida sociocultural globalizada eis estarmos em todas as profissões. Estamos e estaremos onde quisermos. Nosso lugar é em qualquer lugar. Temos nossos nomes estampados em cada produção e precisamos cada vez mais registrar nossos feitos e dizer às futuras gerações que continuem lutando e escrevendo seus nomes onde quiserem, independentemente de gênero, de raça, de sua opção sexual ou religiosa. Portanto, ao assumirmos a presidência deste comitê, convidado inicialmente pelo meu colega João Rebouças,
e em 21 pelo então presidente Vivaldo Pinheiro, e naturalmente com essa equipe fantástica que temos, firmamos um compromisso. As mulheres que trabalham neste judiciário, sejam magistradas, servidoras efetivas, cedidas ou terceirizadas, teriam sim voz. Construiriam conosco um novo capítulo da história da Justiça Potiguar. Deixaríamos aqui sementes que, disseminadas e regadas, germinariam naturalmente. Hoje, feliz e certa de que nosso compromisso tem sido, de fato, cumprido com o apoio restrito de meus pares e atualmente do presidente Amilcar Maia, tenho a honra de, em meu nome e em nome de todas que compõem nosso Comitê de Valorização Feminina no Judiciário, lançar a segunda edição do Prêmio Maria do Socorro Pinto de Oliveira, que é Equidade de Gênero, e nomear a comissão que ficará responsável pela coordenação do nosso segundo livro, Elas no Judiciário, História Além dos Autos, publicando agora as logomarcas que estão aí, criadas pela Secretaria de Comunicação, para divulgar tanto o prêmio quanto o livro, podendo as mulheres que quiseram contar suas histórias além dos autos encaminharem seus textos para o e-mail que aí está posto, comitevf@tjrn.jus.br. Dessa forma, manteremos acesa a chama do debate sobre a mulher no judiciário, suas conquistas e os espaços que ainda podem ser alcançados. Uma discussão levada adiante sempre de mãos dadas com os homens. Os homens são grandes parceiros, porque, afinal, conquistar a igualdade e, sobretudo, vencer a violência de gênero é uma questão de humanidade. As duas portarias serão publicadas. A do prêmio, para que este ano traz como objetivo as 3 melhores propostas de intervenção que tratem da superação da desigualdade de gênero no âmbito do Poder Judiciário do Rio Grande do Norte, e a portaria nomeando a comissão que ficará responsável pela produção do livro Elas no Judiciário, História Além dos Autos, que registrará em suas páginas nossas histórias e lutas, além de nossas funções, nosso plus enquanto servidoras e magistradas na construção de um judiciário equilitário que busca a igualdade completa e absoluta dos que o compõem. Enfim, ambas as iniciativas darão oportunidade para que todas nós deixemos registradas as nossas histórias, as nossas ideias e nossos gestores tenham em mãos, além de registros históricos, sugestões e possibilidades de efetivar cada vez mais nossa participação nas políticas administrativas que nortearão o futuro do nosso judiciário. Somos, pois, a composição do comitê. Esta que lhes fala, a desembargadora Maria de Luz Medeiros de Azevedo, juízas Rádia Rayana Holanda de Alencar, Cíntia Cibele Diniz de Medeiros, Karine Chagas de Mendonça Brandão, Cristiane Maria de Vasconcelos Batista, Tatiana Sokolowski Perazzo Paz de Melo, Daniela Simonete Meira Pires de Araújo, Tatiana Freitas de Paiva Macedo, Marina Melo Martins Almeida, Ana Maria Fernandes Ferreira Pinto de Araújo, Andréa Maria Silveira da Silva Barreto, Andréa Ramos da Silva Holanda Leite, Flávia Ramalho Vergara Marinho, Valteíse Gomes Barbosa, Andressa Rejane Andrade da Silva, Francineide Damascene Barbosa e Ana Maria Costa de Araújo. Essas últimas são as nossas servidoras. Senhor presidente, finalizo parafraseando Angela Davis. Ela diz, aspas, não estamos aceitando as coisas que não podemos mudar. Estamos mudando as coisas que não podemos aceitar. Obrigada a todos, obrigada pela grande repercussão que nosso livro teve. Eu fiz, há um mês eu fiz uma entrevista com a PUC de São Paulo e que a entrevistadora disse que leu o nosso livro
e que realmente é preciso que a gente escreva para que fique nos anais desse poder tudo aquilo que as mulheres fazem juntamente com os homens e que engrandecem diariamente o nosso judiciário português. Obrigada a todos e ainda em face do mês, né, do Dia Internacional da Mulher, nós vamos receber as mulheres do nosso tribunal no dia 8, às 9 horas, aí na entrada do tribunal, assim, com a beleza, com os mimos que as nossas que fazem o comitê querem ofertar. Também no dia 25/3, às 6 horas da manhã, no Parque das Unas, faremos uma caminhada de descontração, de integração, de interação, para que a gente possa realmente ficar muito mais motivadas e dar muito mais o nosso trabalho, a nossa luta em dizermos que estamos aqui e que vamos sim fazer a grande diferença do judiciário, como sempre fizemos. Obrigada a todos. E, desculpem, mas tem um café que o Comitê de Valorização da Feminina está oferecendo, principalmente aí pela desembargadora Lourdes e a servidora Valteíse. Pois não, senhor presidente. Obrigada. Obrigado, desembargadora Zeneide. Parabéns pelo trabalho aí realizado. Esgotada a pauta administrativa, eu tinha pulado aqui o expediente algum? Nenhuma, excelência. Não há. Então vamos aqui às sugestões, indicações e propostas. Eu tenho aqui a primeira delas, todos concordarem, uma moção de congratulações aí às mulheres do Poder Judiciário Potiguar, né? Esse que é o mês e dia 8 se aproxima, e que seja aí registrado, direcionado à desembargadora Maria Zeneide, que tão bem representa todas elas, magistradas, servidoras, né? Então, todos de acordo com a moção? Aprovada a unanimidade. Tenho aqui também os natalícios da desembargadora Clotilde Madruga, Oswaldo Cruz, e aí eu proponho aqui uma moção de congratulações pela passagem natalícia, desembargadora Clotilde dia 3 de março, desembargador Oswaldo dia 14 de março, todos de acordo, aprovada a unanimidade. Eu proponho também, agora no último dia 27 de fevereiro, foi o aniversário do vice-governador do estado, hoje em exercício, o governador Walter Alves. Então a proposição aí, é nós que prezamos pela boa relação institucional e tem sido aí sempre mantida. Então faço aqui uma proposição de uma moção de congratulações à sua excelência, todos de acordo? De acordo. Aprovada a unanimidade. Tenho aqui o voto de pesar em razão do falecimento do nosso servidor, Marcelo Bezerra de Melo, que exercia suas funções no Juizado Especial do Trânsito, ocorrido no último dia 17, fato que entristeceu a todos nós, em especial a mim, que tive uma proximidade com a família. Estudei com 2 irmãos dele, Gustavo, Cláudio, na época de faculdade. E fui contemporâneo de Marcelo também na época do Marista. Então, muita tristeza, proponho aqui esse voto de pesar. Todos de acordo, aprovado, a unanimidade. E, esgotada a minha parte, eu passo a palavra ao nosso decano, o desembargador Amaury Moura. Indicações e propostas, desembargador. Não tem, excelência. Não há. Desembargador João Rebouças. Desembargador Expedito, que não enxerguei. Desculpe, desembargador Expedito. Desembargador João. Senhor presidente, eu não tenho, mas queria aproveitar para parabenizar a desembargadora Maria Zeneide e a desembargadora Lourdes Azevedo e toda a sua equipe pela excelência do trabalho desenvolvido pela desembargadora e todos os que fazem essa comissão, que tem levado a justiça potiguar além das nossas fronteiras. Interessante, principalmente com essa conotação social. Parabéns, desembargadora Zeneide. Perfeito. Desembargador Vivaldo Pinheiro. Não tem, excelência, apenas
me associo às palavras do desembargador Rebouças. Desembargador Saraiva Sobrinho. Também, presidente, da mesma forma, quero me associar às palavras do desembargador João Rebouças, que esse cumprimento efusivo a Zeneide, ela que sempre enaltece o Poder Judiciário, em particular as mulheres que eles participam e as mulheres como um todo. Então, a minha satisfação. E, por fim, dizer da alegria e satisfação de ser presidido por Vossa Excelência. Obrigado. Desembargadora Maria Zeneide. Indicações e propostas. Presidente, agradecer a todos que nada a gente faz sem ter uma corte igual à nossa, que é diferenciada em todo o Brasil. E principalmente pela harmonia que nos une. Né? Muito obrigada a todos. Quando fala a mim, são todas essas juízas que muitas delas não vão estar aqui conosco porque estão com audiências e não puderam desmarcar, mas a gente sabe que elas estão aqui ligadas, né, pelo YouTube ou por outro momento, com essa solenidade de hoje. É importantíssimo que todos saibam da grande juíza que foi Maria do Socorro. Não canso de dizer que naquela época em que as mulheres eram violentadas, ela levava 1 mês, 2 meses, essas mulheres e os filhos para dentro da própria casa. Então, isso é uma atitude que realmente transpassa tudo que a gente pensa de uma pessoa boa. Então, naturalmente, foi muito proveitoso o primeiro prêmio, né? Nós temos aí a colaboração constante da ANOREG, né, com os prêmios, né, para cada um dos que fizerem jus, e também dizer, assim, num momento de tristeza, que queria fazer um registro do falecimento de Manassés. Há 30 anos ele estava no TRT. Ele é escritor, ele é cantor, ele é compositor, e ele estava na Secretaria de Comunicação, como eu tinha feito várias outras entrevistas com ele, em face dos nossos projetos sociais. Desembargador Cornélio quer se associar a isso? Bom, é só esse registro, não só a família dele, mas também ao TRT, que está todo mundo consternado. Perfeito, muito bem lembrado, desembargador. Pronto, isso é que eu queria lembrar. Muito bem lembrado e todos de acordo com a proposição formulada pelo desembargador Zeneide, aprovada à unanimidade. Desembargador Ibanez Monteiro, indicações e propostas. Sem proposição, presidente. Desembargador Gilson Barbosa. Desembargador Cornélio Alves, indicações e propostas. Sem proposição, só me associar que já foram feitas. Desembargadora Lourdes de Azevedo. Inicialmente, senhor presidente, eu quero dizer que me sinto lisonjeada de integrar o Comitê de Valorização Feminino do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte. Logo que aqui cheguei, em novembro, poucos dias depois fui convidada pela desembargadora presidente para integrar este comitê e peço permissão para acompanhar integralmente as palavras da presidente do comitê e dizer que muito me sensibiliza e é uma honra fazer parte deste Tribunal de Justiça, de integrar esta corte e servir de exemplo e de inspiração para muitas mulheres que podem chegar a ocupar este cargo que hoje estou ocupando, que a desembargadora Zeneide também ocupa, com muito brilhantismo, com muita garra, com uma energia única que nenhuma outra mulher aqui que eu conheço pode se igualar a esse vigor, essa força e essa energia tão positiva. E também, Excelência, gostaria de propor uma moção de congratulações à nova diretoria da Associação das Mulheres da Carreira Jurídica do Rio Grande do Norte, doutora Iviele Brandão, cuja posse ocorreu antes de ontem, aqui no dia que vai participar do triênio de 2023 a 2026, como presidente, ocorreu no dia 27 de fevereiro, e tenho certeza que desenvolverá
um trabalho muito sério, trazendo muitas experiências das mulheres advogadas, das mulheres das carreiras jurídicas que fazem parte aqui do nosso estado. E, por último, gostaria de dizer que no dia de ontem foi publicado o edital da revista no Diário de Justiça sobre a política editorial da Repojurne, com minuta de orientações aos autores, oportunizando publicações, delimitando todas as normas, como deve ser feita as publicações nessa revista, a qual estou presidindo. Só isso. A doutora Lourdes, desembargadora Lourdes, todo de acordo com a proposição formulada? De acordo, Excelência. Desembargador Amauri quer destacar? Sim, eu queria fazer um destaque apenas, Excelência, para me associar naturalmente às palavras inauguradas pelo desembargador João Rebouças. Naturalmente não poderia deixar de me associar de público, ainda que de modo pessoal eu já tenha reconhecido o trabalho dessa comissão, em particular na nossa incansável desembargadora Zeneide, e sempre proativa e engajada exatamente em todas essas atividades as quais ela sabe muito bem desenvolver. Me associar à desembargadora Luz também, dizer que Sua Excelência é efetivamente um exemplo a ser seguido pela brilhante carreira junto ao nosso honrado e respeitado Ministério Público Estadual, e agora nos dá mostra, evidentemente, da sua capacidade, da sua dedicação, o que não é surpresa para todos nós. E a título mesmo de curiosidade, já que está se falando em Comitê de Valorização Feminina, eu comentei aqui ainda que, informalmente, no plenário aqui, em relação às assessoras, assessoria, nós temos 10 mulheres e 3 homens somente. Então, aí estão prestigiadas. Sinaliza o prestígio e a capacidade, sobretudo, das mulheres, Excelência. Somente isso. Perfeito. Doutora Elaine, a palavra tem Sua Excelência aí. Obrigada, presidente. Parabenizando pela condução na presidência. Eu peço só uma breve oportunidade de fala para parabenizar a todas as mulheres que integram, né, o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte, nas pessoas da desembargadora Zeneide, na pessoa da desembargadora Lourdes Azevedo, né, por serem essas representações femininas na segunda instância, né, em nome de quem eu saúdo todas as juízas, todas as servidoras, né, porque nós sabemos hoje em dia a importância dessa presença feminina, a importância da participação em todos esses espaços. Nunca foi falta de capacidade, mas é cada vez mais importante que as mulheres realmente elas assumam esse papel, porque sem ação não há mudanças. E esse comitê, tão bem presidido pela desembargadora Zeneide, e que traz esses registros nos livros, o primeiro já editado, o segundo em abertura para a apresentação de trabalhos, eles trazem realmente relatos históricos que são importantes para deixar clara para todas as mulheres e para os homens também o quanto essa participação ela é difícil, mas ela é necessária. Então, por isso eu parabenizo, né, agradeço a oportunidade e reforço essa importância de que cada uma de nós, mulheres, possa atuar não por si, mas por todas. Não é? É por isso que nós conseguimos esse lugar, porque temos essa oportunidade e que precisamos zelar para que todas tenham e façam realmente uso desse espaço. Como eu disse no início, nunca foi falta de capacidade, mas dentre tantas atribuições que todas nós temos, muitas vezes é difícil dizer, não, eu vou assumir esse lugar, eu vou assumir esse papel e tentar equilibrar com tantas outras demandas. Mas é preciso. E a energia, a garra, o amor que a desembargadora Zeneide coloca em tudo o que faz, deixa isso claro. A postura austera, equilibrada, que também mostra uma carreira vitoriosa da desembargadora Lourdes, também deixa isso muito bem representado. E é
na imagem dessas duas desembargadoras, que eu saúdo todas as mulheres do tribunal e desejo uma jornada de cada vez mais participação, equidade e justiça, com a participação essencial de todos os integrantes da ala masculina, porque sem a colaboração recíproca de todos, nós também não conseguimos fazer nada. Muito obrigada e um excelente trabalho a todos. Obrigado, doutora Elaine. Quando eu falei na minha proposição, destaquei somente a desembargadora Zeneide, esqueci da desembargadora Lourdes Azevedo. Então, fazendo aqui uma correção e aproveitando a fala do desembargador Amaury, que a moção que propus, que também seja direcionada à desembargadora Lourdes, que tão bem representa a mulher aqui no Poder Judiciário, e a presença das assessoras, a mais antiga delas aqui, não em idade, mas em experiência, Ana Lúcia, que também seja aí congratulada, representando todas aqui as servidoras, sintam-se todas parabenizadas, todas acolhidas, e também a doutora Elaine, aqui, que tão bem representa o Ministério Público e a presença feminina no Poder Judiciário. Então, todos de acordo com esse acréscimo aí que fiz nas proposições, e agradecendo a todos. Esta que foi a minha primeira oportunidade aqui na Presidência dos Trabalhos. Eu declaro às 10h07 encerrada a presente sessão. Um abraço.